Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 16. E nós vamos ler versos 17 a 20. Romanos 16, 17 a 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então vamos àquela perguntinha, não leve a mal, né? Você já está cansado de ouvir isso. Por quê? Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos. Porque se eu quiser compreender aquilo que é evangelho, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos, porque a carta de Paulo aos Romanos é a pura, é o evangelho puro. Então, o crente que ainda não conhece a carta de Paulo aos Romanos, quando eu falo conhecer uma carta de Paulo, é isso, ó. Você tem que ter domínio sobre o assunto a que ela se refere. Você tem que conhecer tudo o que Paulo tentou expressar e ensinar naquela carta. É ter um domínio sobre a carta. Então, quando eu tiver um domínio sobre a carta de Paulo aos Romanos, compreendê-la, entendê-la, conhecer todas as verdades que o apóstolo Paulo expressou e ensinou nela, então teria uma visão clara sobre o que é evangelho. Porque o que a gente vê? Como é que as igrejas no normal, no natural, chamam as pessoas para virem para a igreja? Olha, vem aqui, você tem problema? Vem aqui que a tua vida vai mudar. Você quer trabalhar, está desempregado? Vem aqui fazer uma campanha que você vai ter trabalho. Você está indo ruim financeiramente, vem aqui fazer uma campanha da prosperidade que você vai ter dinheiro. Ah, você tem problema na família, ah, te falta isso, te falta aquilo. Ah, aqui na igreja se resolve tudo. É só fazer uma oração forte, determinar, exigir, não é, que vai acontecer na sua vida. Aí a pessoa vai atraída por essa conversa. Quando ela chega lá, ela não vai ouvir o que é evangelho. Vão pôr ela debaixo de campanha, voto, sacrifício, vão encher ela de envelope, vão obrigá-la a ser dizimista, entende? Vão pregar coisas que põem medo na mente dela, que põem ela em conflito, e ela não vai ouvir o que aconteceu na cruz. Ela vai fazer muitas campanhas, votos, sacrifícios. Tem um culto para cada dia da semana, um culto da família, outro culto da prosperidade, outro culto do Espírito Santo, sexta-feira o culto de libertação, sábado o culto da conquista, domingo o culto da vitória. E não vão explicar para ela o que é evangelho, vão prendê-la lá no Velho Testamento, nos milagres, nas coisas. E ela pode ficar presa lá 1 ano, 2, 3, 10 anos, sem saber o que é evangelho, sem nunca ter entrado nas cartas de Paulo. Então, o que é evangelho? Você pode perguntar, o Velho Testamento é evangelho? Aqui você já está treinado nisso. Mas a cada dia aparecem pessoas novas no YouTube, e eu preciso falar isso. Velho Testamento é evangelho? Não é evangelho. Todo o Velho Testamento é a história do povo judeu, a forma que Deus agiu com aquele povo, a lei de Moisés que Deus trouxe através de Moisés para aquele povo. Mas não é o evangelho. Os milagres que Deus fez cair maná, o pão do céu maravilhoso, né? Você vai ver a história do rei Naamã,
As pessoas usam muito esse título para fazer campanha. Ele deu 7 mergulhos e foi curado da lepra. Vou fazer 7 dias de campanha para o milagre na sua vida acontecer. Mas isso não é evangelho, isso é história do povo judeu. Deus fez milagres extraordinários no Velho Testamento, claro. Deus agiu na vida daquele povo do Velho Testamento, sim, é tudo maravilhoso. Abriu o Mar Vermelho, maravilhoso. Fez cair fogo do céu através da oração de Elias, maravilhoso, mas não é evangelho. O evangelho começa quando Cristo na cruz diz: está consumado, o véu do templo se rasgou, daí para frente se começa o evangelho. E o evangelho foi revelado para o apóstolo Paulo. Ele disse: o evangelho que eu prego não é segundo o homem, eu não aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Aí alguém poderia perguntar, mas e Pedro, Tiago, João e Judas, que escreveram também as cartas no Novo Testamento? Por que o Senhor não fala muito deles? Porque eles enxergaram uma pequena porção do Evangelho. Se você tirar as cartas de Paulo e ler lá João, Tiago, Pedro e Judas, o material para se compreender o evangelho ali é pouquíssimo. Por exemplo, se você vai ler a carta de Tiago, Tiago nunca falou nada da obra da cruz, nunca falou nada da justificação, da redenção. Tiago era um apóstolo preso na mentalidade da lei. Então ele só falou coisas da lei ali, pode ver, tudo era jugo, tudo era peso, tudo era carne. Ele não tem clareza sobre o que é o evangelho da graça de Deus. Então, para mim compreender o evangelho, eu tenho que saber o que são as cartas de Paulo, porque a ele foi revelado o evangelho da graça de Deus. Ele não aprendeu de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo abriu o entendimento dele e revelou direto para ele. Ele não foi procurar Pedro para aprender o evangelho. Ele não foi procurar João para aprender o evangelho. Jesus, olha isso, abriu o entendimento dele e revelou direto para ele, sem nenhuma mediação de ser humano nenhum. Então, por isso que Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento. Ele é o homem bomba, é o homem dinamite, poderoso do Evangelho. Está bem claro isso? Então, o Velho Testamento acabou na cruz, a lei de Moisés acabou na cruz, toda aquela parafernália religiosa do Velho Testamento que o próprio Deus instituiu, acabou na cruz, tudo aquilo, o fim da lei é Cristo. Paulo revelou, teve revelação sobre isso, Romanos 10:4. O fim de todo aquele sistema é Cristo para a justiça de quem acredita no Evangelho. Então tudo aquilo acabou, é o fim. Se eu, como igreja, viver só debaixo de pregação de Velho Testamento, eu crio um véu na minha mente, e eu não entendo as cartas de Paulo. De onde vêm as batalhas espirituais, as guerras, os conflitos? Tudo do Velho Testamento. O povo do Velho Testamento vivia em guerra, toda hora era guerra contra um, guerra contra outro, vivia em guerra. Na Nova Aliança, Paulo não fala mais em guerra, não fala mais em pessoas inimigas, nação contra nação. Começou o Evangelho, Paulo fala da obra da cruz. De onde vêm as ameaças? Onde você vê Deus pesando a mão, pondo doença nas pessoas e matando as pessoas? No Velho Testamento, porque estava debaixo de lei e Deus agia assim. Mas quando Cristo vem, Deus não está mais matando ninguém, pesando a mão sobre ninguém. Cristo quitou o pecado na cruz, não tem mais a ira de Deus sobre as pessoas que acreditam nele. É totalmente diferente. Então, se eu tiver uma visão de Deus do Velho Testamento, eu vou ver um Deus que me aponta o dedo, que deixa o diabo me pegar, que está me cobrando mais do que eu posso dar, que me oprime o tempo todo, que se eu der uma mancadinha, ele vai me pôr na cama, porque eu dei uma mancadinha. Se eu tiver a visão de um Deus de Velho Testamento, Deus me cobra muito o tempo todo, me exige perfeição, e eu não sou eu sou imperfeito. Então, se eu tiver o meu relacionamento com Deus baseado na lei, no Velho Testamento, eu tenho uma visão de Deus distorcida, um Deus que quer pegar tudo que eu tenho, que me obriga a um monte de coisas, e se eu der mancada, guilhotina. Está bem claro isso na tua mente? Então, quer compreender o Evangelho, compreenda as cartas de Paulo. De onde vêm as falsas campanhas, os falsos votos, sacrifícios,
Vem tudo da prática do Velho Testamento. Sacrificar, fazer voto. Fazer voto, Deus, eu vou te dar um dinheiro para você me dar aquilo. Eu vou comprar Deus com dinheiro no envelope. Não existe isso. Isso é coisa da velha aliança. Então está bem claro na tua mente? Então eu preciso conhecer o Evangelho, conhecer as cartas de Paulo e entender tudo aquilo que foi feito por Cristo na cruz. Por isso que desde o começo do ano estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos. Até que chegamos nesse capítulo 16, onde lemos. Vamos ler de novo, verso 17. Olha lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que eu tenho que fazer? Me afastar dessas pessoas. Então o que Paulo está dizendo? Eu tenho que observar, o crente não é alguém que vai acreditando em qualquer coisa. Ele não é, só porque o pastor falou A, é A. Não. Ele tem que observar, olhar, ser inteligente. Se uma coisa que o Evangelho faz por nós, depois que nós aprendemos o Evangelho, é nos tornar pessoas sábias, inteligentes, que não acreditam em qualquer coisa. Não é porque um líder falou que é assim, que eu vou acreditar que é. Eu quero conferir se está no Evangelho isso. Não é porque um líder disse, olha, eu consagrei uma rosa aqui no monte, essa rosa é milagrosa, leva para a tua casa, dá uma oferta e você vai ter um milagre na tua vida. Não é porque ele disse isso que eu vou acreditar. Se eu conheço o Evangelho, eu vou olhar onde está escrito que alguém consagrou rosa. Não está escrito, logo esse líder é um mentiroso, ele está pregando uma mentira, uma falsa doutrina. Então o que Paulo está dizendo? Olha, rogo-vos, seja inteligente, faça uma análise, Paulo está dizendo. Rogo-vos que noteis, olha lá, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Qual doutrina que Paulo ensinou? Estamos o ano todo meditando em carta de Paulo aos Romanos. Paulo pregou o Evangelho. Então o que Paulo está dizendo? Olha, preste atenção, olha essas pessoas que criam desacordo com isso que vocês aprenderam a respeito do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Analise cada pregador, analise quem está na televisão pregando o Evangelho, vê se essa gente fala de acordo com o Evangelho da graça de Deus, vê se essa gente prega o que Paulo pregou, o que ele ensinou sobre a graça de Deus e o Cristo crucificado. Analise, não vá engolindo qualquer coisa. Vocês estão entendendo isso que nós estamos dizendo? Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que eu tenho que fazer com essas pessoas? Se afastar deles. Se afastar deles. Está pregando coisa errada? Está ensinando o que é errado? Está manipulando as pessoas? Se afaste deles. Eu não tenho que conviver mais com um pregador assim. Eu não tenho mais que estar dentro de uma igreja que não prega o Evangelho. Desculpe eu falar assim, meus irmãos. Como é que eu posso estar dentro de uma igreja que está pregando rosa ungida, sal grosso, feitiçaria? Não dá, eu conheço o Evangelho, como que eu vou viver num lugar desse? O que Paulo fala? Afastai-vos deles. Ah, mas eu gosto tanto, ele é tão bonzinho, ele é bonito. Ele fala tão bem, ele canta tão bem, né? Onde eu vou fazer? Eu preciso tomar ceia. Eu tenho que tomar ceia. Qual o valor que tem a ceia tomada num lugar que não prega o Evangelho? Não tem valor nenhum. O indivíduo que está te enganando lá na frente, te dando coisa orada para você acreditar, não prega o Evangelho. Que ceia que eu vou tomar com ele? Que entendimento ele tem de ceia? Aí vai criar esses nomes para ceia. Ceia da vitória, ceia da conquista, ceia da prosperidade, ceia do da volta por cima. Um monte de nome de ceia que não existe. Eles criam essas coisas e as pessoas acreditam. Não leve a mal que eu estou falando isso com vocês. A verdade conhecida vai fazer o que por nós? Nos libertará. Agora, eu faço essa pergunta. Como é que eu vou analisar o que a pessoa está pregando e ver se é verdadeiro se eu não conheço o Evangelho? Como é que eu vou perceber o que ela fala é mentira se eu não conheço o Evangelho, se eu não conheço a doutrina do Evangelho? Então, eu não tenho como fazer uma avaliação.
Por isso que a maior parte das pessoas acredita em qualquer coisa, porque elas não conhecem o Evangelho. Bastou falar que é pastor, está atrás de um púlpito, que ele é um homem de Deus. Tudo que ele falar é 100% verdadeiro. Não é. Então, qual é a minha segurança? A segurança está em conhecer o Evangelho da graça de Deus, trabalhar nesse conhecimento, instruir cada pessoa sobre o que é o Evangelho da graça de Deus, lutar por cada pessoa, porque quando ela amadurece, ela tem condições por ela mesma de avaliar as coisas, de fazer o seu próprio juízo, se esse pregador, essa igreja prega a verdade, ou é um lugar de manipulação das pessoas. Se aquele líder fala a verdade, ou se ele induz as pessoas a fazer o que eles querem que ela faça. Vocês estão entendendo? Então, o conhecimento me traz segurança. Lá em Efésios capítulo 6 fala assim: o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? O que é um escudo? É que nem o vidro do teu automóvel. Está chovendo, ele é um escudo. Ele é transparente, você está vendo a rua, a água vem, bate ali, tem um limpador que torna mais fácil a forma de você ver. O escudo é isso. À medida que eu vou crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o meu conhecimento do Evangelho gera uma fé madura. Essa fé é o escudo da fé. Torna-se um escudo na minha vida, porque quando as coisas erradas vêm, ela bate e cai, elas não vão entrar na minha mente, não vão entrar no meu coração. Então, como é que eu vou analisar essas pessoas? Esses que estão em desacordo com essa doutrina. Eu preciso conhecer o Evangelho para fazer uma análise. Não é? Você chega lá no médico, olha, eu estou assim, assim, assim. Primeira coisa que ele faz, vai fazer um exame de sangue. Quando faz o exame de sangue, olha, se tem triglicéridos, colesterol está alto. Né? O exame de sangue é um conhecimento do sangue que traz à tona uma coisa que estava oculta. Aí dá para o médico fazer uma avaliação do que realmente você tem. É a mesma coisa o conhecimento, é que nem o exame de sangue. O conhecimento traz uma coisa que estava oculta. Ele traz a verdade para você. E baseado no conhecimento, você vai fazer uma análise se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Se essa pessoa está na sã doutrina do Evangelho, ou se ela causa divisão em desacordo com a doutrina que aprendestes. Por isso que você precisa estudar a Bíblia, ter conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Não adianta, esse crente que, ai glória, ai tudo maravilhoso, não conhece nada, é um crente, desculpe a expressão, tonto, vai acreditar em qualquer coisa. Estamos indo? Está dura a conversa hoje, mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos lá, continuando, vou ler de novo. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que eu tenho que fazer? Me afastar deles, afastai-vos deles. Se separe deles, não vou ficar cativo na mentalidade deles. Por quê? Agora Paulo explica. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. São pessoas que servem a si mesmas. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Está incauto aí na tua Bíblia, tá? Quem está incauto, levanta a mão para mim ver. Agora eu vou explicar o que é incautos. O que é um incauto? É aquele crente, ele é inocente, ele é ingênuo, ele não conhece a palavra de Deus. Então, ele encontrou Jesus, está numa alegria, encontrei Jesus, está com o coração assim, que coisa. Mas ele é incauto, ele não tem conhecimento do Evangelho. Então, qualquer lugar que ele entrar, se ele entrar no lugar, o cara está lá com uma porção de terra, e falar que aquela terra é de Israel, é milagrosa, ele vai acreditar, porque ele é incauto, ele é ingênuo ainda, ele é que nem uma criança que começa a falar as primeiras palavras, começa a entender as primeiras coisas. O que você falar para ela, ela vai acreditar, porque a mãe está falando. É que nem um incauto. O incauto é um crente novinho, não tem nenhuma formação, não aprendeu o Evangelho. Então ele vai acreditar em qualquer coisa. Se o pastor falar, faça isso, ele vai fazer. Se o pastor falar, essa bala aqui que eu orei é ungida, vai te curar, ele vai chupar a bala, porque ele é incauto, ele não tem conhecimento, ele é ingênuo ainda.
Então, essa multidão de gente que fica assistindo esses programas falsos na televisão, correm atrás dessas igrejas, lotam essas igrejas, são tudo sem conhecimento. E lá eles não têm como provar se aquilo que aquele cara está falando é verdadeiro ou é falso, são tudo incautos. Então eles vão pegar os envelopes, eles vão ser enganados, eles vão ser massa de manobra, eles vão dar o dinheiro deles, vão ser explorados financeiramente, vão acreditar em tudo aquilo, vão acreditar no suor do apóstolo, na Bíblia que tem a cara dele. Tudo isso vai ser milagroso. Eles são incautos. Por isso que a finalidade principal da igreja, quando chega a pessoa nova, ensinar rápido o evangelho da graça de Deus. Ela tem que ter conhecimento para ela se livrar desses que fazem divisão da doutrina e trazem escândalos de divisão no meio da igreja. Nós fomos incautos um dia. Eu fui incauto quando eu criei em Jesus Cristo em 1977. Eu criei nele de verdade. Sabe o que eu fazia? Eu sempre trabalhei. Então, quando chegava na hora da oferta, pegava minha oferta e via quem não tinha oferta na igreja, pegava o meu dinheiro, dava para aquele para ele dar oferta também. Fazia isso. Vocês estão entendendo? Fazia isso. Era o primeiro a chegar, me matava de fazer as coisas na igreja, limpava. Nossa, vocês nem imaginam. Com aquele coração puro. E quando o meu pastor falava lá, oh, meu Deus, falando. Coração puro, não entendia nada. Se o pastor falasse assim para mim, ó, sobe lá no telhado da igreja e pula aí que os anjos vão te pegar na mão e você não vai cair. Eu ia subir e ia pular. O pastor era Deus para mim, o incauto. Vocês entendem? Então fazia de tudo na igreja. Mas depois que foi aprendendo o evangelho, isso demora algum tempo, comecei a perceber o seguinte, espera um pouquinho. Eu estou fazendo um monte de coisa para a organização. Isso não é o evangelho, isso é a cabeça dele. Ele que quer que eu faça isso. Aí eu comecei a entrar em conflito. Você começa a ler coisas na Bíblia, aprender coisas que não é aquilo. Eu nunca vi Paulo orientando a você pôr um dedo, óleo na ponta do dedo e passar assim em cada pontinha da cadeira, ungir todos os assentos da igreja. Para que se alguém chegasse lá, sentasse a ser liberto, porque eu passei um olhinho e eu era fiel em fazer isso. Agora você começa a olhar para Paulo, ele nunca fez isso, por que a gente faz isso? Você começa a aprender, você começa a ver que o incauto está desprovido de proteção. Se ele cai na mão de um pastor com segunda intenção, vai explorar ele. Olha o que eu fiz no meu período de insensatez. Eu trabalhava lá no Banespa, eu trabalhei lá uma vida inteira. E lá a gente tinha uma coisinha assim, ó. Quando você saía de férias, o banco te emprestava um salário para você pagar em 10 vezes sem juros. Olha que coisa boa. Então eu saí de férias, incauto, com aquele coração. Vocês entendem? Peguei aquele salário emprestado para pagar em 10 vezes sem juros. Sabe o que eu fiz com o salário? Eu dei lá na mão do pastor. Ai, pastor, falei assim, estou saindo de férias, né? E eu peguei esse salário e expliquei tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele não falou para mim, não faça isso. Não, usa para você, não faça isso. Ele deu um sorriso e gostou que eu dei todo o meu salário lá. Era incauto, ingênuo, começo de fé, não sabia das coisas. O que ele tinha que fazer, Valdir? Está errado isso. Usa aí para você, para a tua família, não precisa. Se você já colabora com a igreja, não faça isso. Isso é útil para você. Isso seria o que ele tinha que ter falado. Mas ele deu um sorriso. Hoje eu vejo que foi aquele sorriso assim. Como se eu fosse um bobinho, eu estou precisando desse dinheiro. Vocês estão entendendo? Eu já fiz isso. O incauto. Então o que é o incauto? Aquela pessoa nova, ela está pura, ela encontrou Jesus, ela não sabe nada da Bíblia. Ela tem que ser instruída na verdade, ela tem que ser protegida dentro da igreja. Tem que ser ensinado para ela a verdade. Mas a liderança não faz isso. A liderança prende ela nas campanhas, nos votos, obriga ela a ser um dizimista, senão ela vai para o inferno.
e não mostra o caminho da verdade e do evangelho para ela. É sério isso que eu estou dizendo para você? Então vamos ler de novo, verso de número 18. Porque esses tais não servem a Cristo. Paulo está dizendo que esses que promovem divisão, esses que escondem a cruz de Cristo, esses que não pregam o evangelho da graça de Deus, esses que ficam aprisionados na velha aliança debaixo da lei, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Eles servem a eles mesmos, e com suaves palavras, suaves palavras, enganam e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então, essa gente nova é toda enganada, elas são sabotadas, elas se tornam massa de manobra. Entende o que eu estou dizendo ou não? Vamos trabalhar na palavra de Deus, vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vai lá para frente, sentido Hebreus, Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver uma coisa que está acontecendo muito, desde o tempo do apóstolo Paulo já acontecia. Mas atualmente a coisa triplicou. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Abra aí a Bíblia, leia, vê que está escrito isso. Verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, prega a palavra, insta. Instar é insistir, Quer seja oportuno, quer não, fale do evangelho, pregue, insista, trabalhe com as pessoas, ensine, fale a verdade, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, seja longo, paciente com as pessoas, anos de paciência com as pessoas, com toda a longanimidade. E agora o que Paulo vai falar? E doutrina, não é falar coisa errada, é ensinar a doutrina, o evangelho da graça de Deus. Aí ele fala uma coisa que está acontecendo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então Paulo está falando para Timóteo, Paulo já está vendo que um movimento estranho de falsos mestres no tempo deles já está se levantando. Então Paulo fala, olha, insta, insista, corrige, repreende, exorte, tudo de acordo com o evangelho. Vai chegar um tempo que essa gente não vai suportar a sã doutrina. Eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que é que o ser humano cobiça? Ele cobiça o dinheiro, ele cobiça a casa, ele cobiça carro, ele cobiça a melhor comida, não é? Então essas pessoas, elas vão querer mestres que falem que elas vão ter essas coisas, que elas vão ficar ricas na igreja, fazendo voto, que elas vão comer do bom e melhor dessa terra, que elas vão ter carros novos toda hora, que elas vão ser cabeça e não vão ser cauda, elas vão estar sempre por cima e não vão estar por baixo. Essas pessoas querem mestres que prometam essas coisas para elas. Não é o que você vê hoje em dia, a tal de doutrina da prosperidade. Se você der todo o teu dinheiro na igreja, você vai ficar rico. Não vai, meus irmãos, vai ficar sem o dinheiro mesmo. Vai ficar rico, campanha de prosperidade, campanha de prosperidade. Aí você vê a liderança das maiores igrejas aqui do Brasil, são podres de ricos. Eles têm os seus helicópteros, seus aviões, têm os seus condomínios fechados. Eles ficaram ricos tomando aquilo que eles diziam que o povo tinha que dar. Deu para eles, para eles. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É pesado isso? Mas a gente tem que falar essas coisas. Agora, olha lá o verso 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Você sabe o que é uma fábula? Sabe o que é uma fábula? Eu vou te explicar. Você já assistiu o filme de Super-Homem? Já, né? Um homem de aço, ele voa,
ele segura um prédio nas mãos, ele voa, o avião, estava assistindo um filme do Super-Homem, o avião ia caindo no meio de um campo, milhares de pessoas na arquibancada, ele foi lá, segurou, parou o avião na ponta assim no ar, aí pôs assim o avião no chão. Não é lindo, não é legal assistir um filme de Super-Homem, né? Mas o Super-Homem existe? Não existe, mas é uma fábula. Fábula é isso. Cria-se um personagem que é um homem de aço indestrutível, que ele voa, resolve todos os problemas dos terráqueos, mas ele não existe. Então apresenta um personagem que faz coisas extraordinárias, mas não existe na realidade. Isso é uma fábula. É pregação que cria na cabeça da pessoa uma ilusão. Você vai voar, você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai conquistar, você vai se casar, né? Cria fábulas na cabeça das pessoas, tudo ilusão, e elas, ai que maravilhoso, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo, só que é uma fábula, não é uma realidade. Eu acho que você já obedeceu a fábulas criadas por falsos pregadores em tempos atrás. Fábulas criadas na vida financeira, você vai ter tudo isso, vai ser assim. Tem um monte de gente, principalmente saindo da televisão, me desculpe dizer assim, não generalizo, são criadores de fábulas, né? Você aceita isso que eu estou dizendo? Eu já estava aqui correndo muito, né? Mas eu trouxe uma coisinha para você, para criar fábula na tua mente aqui, ó. Eu trouxe aqui um martelo ungido hoje para vocês. Está vendo o martelinho aqui, ó? Você está vendo esse martelo aqui? Sabe quanto custou para a pessoa que me deu esse martelo aqui? Custou R$1.000. O apóstolo da igreja que ela aí, ó. Já viu o martelinho? Já? Filmou bem o martelinho, volta. Ó, uma fábula é isso aqui. O que ele dizia? Estou precisando de não sei quantas mil pessoas com R$1.000. E eu vou estar distribuindo para quem der esses R$1.000, vai até pelo correio, o martelo da justiça. O que o juiz faz quando acabou o processo, o cara ganhou, o juiz chega e bate na mesa, fim, deu uma sentença, ele foi o vencedor, dizendo que esse martelinho ungido, que custaria R$1.000, você ia bater lá na sua casa e a justiça de Deus ia se manifestar na sua vida. Olha a fábula, não existe isso no Evangelho. O martelinho que custa uma oferta de R$1.000, que se você bater a justiça de Deus vai se cumprir na tua vida, você vai prosperar. O processo, sempre é o processo, vai desatar, não é? Vai ser curado. Esse apóstolo arrecadou esses vários R$1.000, que vai dar milhões, eu acredito que ele arrecadou. Mas ele arrecadou através de uma mentira, criou uma fábula, uma ilusão na cabeça das pessoas. Agora, quem deu R$1.000 por um martelinho desse? Quem não conhece o Evangelho. Quem não soube provar a falsa doutrina, o incauto, que não tem conhecimento da verdade, que nunca aprendeu sobre o Evangelho da graça de Deus. Acredito que esses todos deram, inclusive quem me deu isso aqui, esse martelinho, deu os R$1.000. Só que não aconteceu nada da vida dele que foi prometido pelo apóstolo da televisão. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, o que Paulo diz? Afastai-vos dele, fuja dessa gente. Se afaste dessas pessoas. Esses não servem a Cristo, eles servem a si mesmos, são criadores de fábulas na mente das pessoas. Quer ver mais uma vez o martelinho aqui, ó? O martelinho da vitória dele, que arrecadou o dinheiro, não de quem deu. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Nós vamos ler versos 13 a 15. Todos acharam? Vamos ler? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos, né? Transformando-se em apóstolos de Cristo, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem
e ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que os tais são falsos apóstolos. Olha, sabe, vou ler de novo. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. O que é uma fraude? Vou ler para você, que é um ato ardiloso e enganoso, com o intuito de lesar e ludibriar. Então é uma ação que o apóstolo, a atitude que ele toma é um ato ardiloso e enganoso. Qual a finalidade? Com o intuito de lesar e ludibriar alguém. Então a pessoa chega com um martelinho ungido que custa uma oferta de R$1.000. É um obreiro fraudulento, que vai ter um milagre para quem der R$1.000 de pegar o martelinho ungido. Isso é fraude, é uma astúcia, é um engano que está no coração para enganar as pessoas. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha lá, não é muito, pois, que os seus ministros, os seus próprios ministros, se transformam em ministros de justiça. Então, sinto em dizer, meus irmãos, não vou falar nada de política, poderia falar, mas não vou falar. Hoje você vê um monte de falsos apóstolos, falsos missionários, falsos profetas, que trabalham na fraude, no engano. Eles são extremos arrecadadores, ficaram bilionários com a empresa chamada igreja que eles têm. Eles escondem a cruz de Cristo, negam o que aconteceu na cruz e fazem as pessoas ficarem aprisionadas pelas suas falsas doutrinas. Você entende o que eu estou dizendo? Eles se fizeram apóstolos, são obreiros fraudulentos. Agora eles têm ministros. Os ministros, o próprio diabo se transforma em anjo de luz, Paulo diz. Não é muito que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transformem em ministros de justiça. Tudo com a Bíblia na mão. Meu Deus, será que você enxerga como eu estou enxergando? Que período da igreja nós estamos vivendo aqui no Brasil? Olha o que a igreja tem feito nesses últimos dias. Hoje é domingo de eleição, dia 30 de outubro de 2022. Olha o que a igreja fez. A igreja está manchada, se sujou por causa da política. Olha bem, meus irmãos, enxerga isso. Os falsos apóstolos. Vamos um pouquinho mais para frente? Vamos lá. Filipenses capítulo de número 3 agora. Filipenses capítulo de número 3. Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo de número 3, nós vamos ler versos 17 até o 21. Filipenses 3, 17 a 21. Sede, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Porque muitos andam entre nós, presta atenção, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Preste atenção, Paulo diz, sede meus imitadores. Olhe para as cartas de Paulo. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo que Paulo deixou? O modelo que Paulo deixou é o Evangelho. Então, seja lá quem for que vai pregar, olha se essa pessoa vai abrir o Evangelho diante de você. Esse é o modelo. O que sai do Evangelho, não dê atenção. Não tenha dó, não dê atenção. Agora, olha o que Paulo fala, porque
Muitos, olha lá, verso 18, muitos andam entre nós. Onde eles estão? Fora ou dentro da igreja? Dentro da igreja. Não é pessoas que vêm de fora, são aqueles que estão dentro. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O que é ser inimigos da cruz? É anular o que Cristo fez na cruz. É esconder o que Cristo fez na cruz, a obra perfeita, esconder o sacrifício perfeito, esconder o evangelho que vem da cruz e pôr no lugar disso outras pregações, principalmente a velharia do Velho Testamento. Então eles encobrem. Para mim ter vitória precisa fazer aquela campanha, mas eu não falo da vitória que veio da cruz sem campanha e me é dada de graça. Para mim ter libertação preciso do óleo que vem de Israel, mas eu não falo que a libertação vem do conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz por mim. Então eu sou um inimigo da cruz, eu encubro a cruz e fico pregando coisa, escravizando as pessoas a viver coisas que estão antes da cruz, que não tem nada a ver com aquilo que Cristo fez na cruz. São os inimigos da cruz, que esconde a cruz. Você pode ficar 10 anos numa igreja e nunca aprender nada do que foi feito na cruz. E ficar nas pregações do Velho Testamento uma vida inteira. Continuando. Vou ler de novo, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes vistos em nós, porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dessa gente, olha lá, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, não é o Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, estão dentro da igreja com a Bíblia na mão, parece igreja, mas o Deus deles é servir a si mesmo, é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, olha lá. Qual é o ponto principal do ensino dessa gente? Visto que só se preocupam com as coisas da terra, a pregação deles, você vai ter vitória, você vai prosperar, é tudo coisa da terra, é tudo coisa da terra. O que eles pregam é aqui na terra, você vai comer o melhor, vai ficar rico, vai dar a volta por cima, vai ter o melhor trabalho, vai vestir a melhor roupa, vai comprar carro, vai ser isso, vai ser curado. É só isso que eles falam, eles não mostram o que aconteceu na cruz. O destino deles, verso 19, é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Agora Paulo mostra uma outra coisa, ele mostra a eternidade, a vida futura, a salvação do evangelho. Ele diz assim, pois a nossa pátria está onde? Aqui na terra ou lá nos céus? A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Então a nossa pátria está nos céus. A salvação do evangelho é uma vida futura, é uma vida eterna, uma vida incorruptível. Nós não vamos, essa terra está sendo entesourada para o fogo. Tudo isso vai passar, haverá novos céus e nova terra. Nós vamos entrar na eternidade com um corpo incorruptível, um corpo imortal que não morre mais, que não tem mais doença, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não envelhece, não enruga, não apodrece. Estaremos para sempre na eternidade, nos lugares celestiais com Deus. É para isso que Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo para quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que crer nele não vai se perder, não vai se estragar, não vai perecer, vai ter uma vida eterna, a vida eterna no futuro. É isso que Cristo veio fazer, trazer a salvação e nos dar a vida eterna. Você acredita nisso que nós estamos dizendo? Mais um pouquinho, agora vamos lá para Atos, capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20, vamos ler ali do verso 29 em diante. Esse capítulo 20 aqui, Paulo está indo sentido Jerusalém, a gente já sabe da história, ele vai chegar lá, vai ser preso, vai ser mandado para Roma, vai sofrer muitas coisas, e ele está orientando os presbíteros
da igreja de Éfeso. Vamos ler o 28 também. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Está dizendo, olha, vocês que são os bispos, os pastores aí da igreja, pastoreie a igreja, é o rebanho de Deus, o Espírito Santo chamou vocês para isso. Pastorear a igreja de Deus, essa igreja foi comprada com o sangue dele. Agora ele vai dar uma exortação, uma orientação aqui, ó. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O que é a palavra da sua graça? O Evangelho, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então o que Paulo está dizendo? Olha, eu vou embora, eu vou deixar vocês, mas depois da minha partida, aí no meio de vocês vão surgir pessoas no meio da igreja. Paulo já estava sabendo disso, e ele diz que essas pessoas são lobos vorazes. O que é um lobo voraz? O lobo está com fome, ele vem e pega uma ovelha, ele não tem dó da ovelha, ele não está nem aí se ela vai sentir dor, se vai morrer. Ele vem e vai devorá-la, vai matá-la, vai comê-la. O que está dentro de um lobo? É violência. Ele não tem misericórdia, não tem amor, tem violência e morte. Então Paulo fala, olha, essas pessoas que estão aí vão penetrar no meio de vocês, esses lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. Não vão poupar o rebanho. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo era um escudo ali na igreja. Paulo ficou 3 anos, noite e dia, ensinando. Olha o tempo, dia e noite ensinando aquela gente. O Paulo que conhecia a verdade era uma proteção para a igreja, para não deixar ninguém ser enganado por falsa doutrina, para não deixar esse lobo entrar, porque se o lobo entrasse ele ia chegar e resistir ao lobo. Então a liderança, ele não é melhor que ninguém, mas se ele é formado no Evangelho, conhece a verdade, ele é uma proteção para quem está debaixo do trabalho dele. Agora, quando ele se ausenta, o que vai acontecer? Os lobos vorazes vão entrar ali. Vocês estão entendendo? Feliz é aquele que ensina, que é honesto na verdade, porque ele não é grande coisa, mas ele serve de um escudo para proteger aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus. Agora, quando ele se ausenta, o que vai acontecer? Aí os lobos vorazes vão vir. Porque aquele que era um escudo ali, que não era grande coisa, mas ele ensinava a palavra de Deus com verdade, quando ele se ausenta, o rebanho se torna desfavorável, desprotegido. E aqueles mais novinhos, os incautos, vão cair na mão desses lobos vorazes. Por isso que todo pastor tem que ser treinado no Evangelho da Graça, tem que ensinar, tem que falar, tem que lutar, tem que insistir, instar, conforme Paulo falou para Timóteo, e para preservar e proteger o rebanho do engano. Um rebanho bem ensinado é uma ovelha protegida, inteligente. Um rebanho mal ensinado está sujeito a ser enganado por qualquer falsa doutrina. Vou ler de novo. Eu sei, verso 29, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens perversos, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, tome cuidado, presta atenção, aprenda o Evangelho da Graça. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Essa palavra da graça tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Está bem claro isso na tua mente? Então vamos, finalizando a palavra, vamos voltar aonde nós começamos. Romanos 16,
Romanos 16, e nós vamos de novo no verso 17. Agora com mais clareza, depois de toda essa exposição da palavra, com mais clareza, Paulo pregou tudo do evangelho para eles. Vai finalizar a carta. Então Paulo está rogando, ele diz assim, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos. Divisões e escândalos referente a quê? Em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que é noteis? É prestar atenção. É olhar, analisar. Esses que falam outra língua, mesmo falando de Deus, em nome de Jesus, que trazem divisão e escândalo em desacordo com a doutrina do Evangelho da graça de Deus. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que eu tenho que fazer? De vez em quando alguém fala assim, ai pastor, eu não aguento mais a minha igreja, eu estou entendendo o Evangelho da graça de Deus, mas a minha igreja está presa, só vive lá de campanha, de revelação, e fica me cobrando o dízimo. Eles têm lá uma contabilidade, o nome de quem é dizimista. O senhor acredita que um dia eu não dei o dízimo e a tesoureira ligou para minha casa, como que você não deu o dízimo esse mês? O que aconteceu? O devorador vai pegar a tua vida. Eu não aguento mais viver num lugar desse. Agora eu entendi o Evangelho da graça de Deus, e para mim lá é uma tribulação, porque eles não pregam o Evangelho da graça de Deus, só escravidão e cobrança de dinheiro o tempo todo. Aí eu penso assim, como eu vou falar com essa pessoa? E sabe que eu aconselho ela? Porque só Deus pode fazer a obra. Eu falo assim, tem um pouquinho de paciência, continua indo mais um pouquinho. Eu não falo assim, larga tudo, não. Tem paciência, vai mais um pouquinho. Se chegar uma hora que você não vai suportar mais, que você vê que tudo aquilo não é evangelho, então isso Deus está te dizendo, é hora de você sair fora. Eu aconselho assim. Mas o que tem de gente que me liga, quando eu ligo, eles mandam mensagem no meu celular direto no WhatsApp, que está lá na descrição dos vídeos, perguntando isso. Toda hora tem alguém, pastor, eu não aguento mais. Eu falo, por quê? O que acontece lá? Eles explicam cada coisa que acontece lá dentro. Você fala, meu Deus, como esse povo está preso no Velho Testamento, como esse povo está sendo explorado. Você já percebeu? O Divido era um presbítero da igreja, o pastor era presbítero da igreja. Meu filho ficou doente, eu precisei comprar uns remédios, eu não pude dar o dízimo. Não pude dar o dinheiro daquele mês, porque eu sou presbítero e meu nome está lá na contabilidade. Eu não pude dar, eu tive um gasto a mais, eu vou ficar sem comer para dar o dinheiro na igreja? E vieram me cobrar, aconteceu isso. Eles sabem o que eles fizeram comigo, pastor? Porque eu era um presbítero, você vai tomar banco, 2 meses de banco de castigo, porque você usou o dinheiro do dízimo para comprar remédio para o teu filho. Aí eu perguntei, o que você acha disso? Você acha que é certo ou que você é errado? Falou, pastor, isso é uma afronta, eu estou lá tantos anos, por causa de um dinheiro, eles me puseram no banco e quase me expulsaram da igreja. Eu falei, o que você vai fazer agora? Estou saindo. Vocês estão entendendo? Se afaste, gente, está pregando mentira, heresia, não tem aquela dosinha. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que está falando para se afastar, não está escrito aqui? Não adianta, mas eu gosto, mas eu tenho amizade lá, eu tenho uma irmãzinha que eu gosto tanto lá. Então fica mais um pouquinho. Até não suportar mais. Quando você não suportar mais. Mas Paulo diz para se afastar deles. Agora, pessoalmente, qual a posição que eu tomo a respeito disso? Eu não ouço uma rádio evangélica, é difícil você achar uma rádio evangélica de São Paulo que pregue alguma coisa útil. Não assisto nenhum programa desses de televisão, desses apóstolos da mentira. Me desculpe, a maior parte é tudo mentiroso e enganador. Me separei de tudo isso. Prefiro ouvir uma rádio, um FM, que toque até uma música do mundo, do que ficar ouvindo certos louvores da mentira que estão nessas rádios evangélicas. Eu prefiro.
Prefiro ouvir uma partida de futebol, ainda que o time perca, do que ficar nesses alamantária labatúria da madrugada que só pede dinheiro a madrugada toda. Se afaste dessa gente, nem ouça. Agora, se eu entendi realmente o Evangelho, não tem como viver com o pé em duas canoas. Ou eu vivo no Evangelho, ou eu vou viver essa vida mesclada, né? Sabendo da verdade, mas vivendo naquilo que não é a verdade. Então, pense nisso. O próprio Paulo fala, afastai-vos deles. E ele diz, para terminar, porque esses tais não servem a Cristo Jesus nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras ela enganam o coração dos novinhos na fé, dos incautos, né? Vai ser maravilhosa a sua vida, você vai ficar rico, vai prosperar, vai alcançar, você vai ser cabeça e não cauda, vai comer o melhor da terra. E incauto, novinho, que não entende nada, vai acreditar. E aí cria-se o véu na mente dele, e é capaz de ele ficar 10, 15, 20 anos preso no mesmo lugar, bitolado, sem entender aquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, nós te adoramos porque a tua palavra é a verdade. E a tua palavra é viva, Senhor. E eu peço que todos quantos ouvirem esse leitinho, esse arroz com feijão que foi pregado, cada pessoa lá na internet que ouvir, o entendimento dela seja aberto. Ela venha a ter revelação da verdade, compreensão da verdade. Alcance que essa voz chegue ao maior número de pessoas, Senhor, para que eles ouçam a verdade ouvida, crida e conhecida. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém.